Orador Johnson, Vice-Presidente Vance, a Primeira-Dama dos Estados Unidos, membros do Congresso dos Estados Unidos, muito obrigado, e aos meus compatriotas. A América está de volta. Semanas atrás, eu estive debaixo da cúpula deste Capitólio e proclamei o início da Idade de Ouro da América. A partir daquele momento, foram apenas ações rápidas e implacáveis para dar início à maior e mais bem-sucedida era na história do nosso país. Conseguimos mais em 43 dias do que a maioria das administrações conseguido em 4 anos ou 8 anos, e nós estamos apenas começando. Eu retorno a esta Câmara esta noite para relatar que o impulso da América está de volta, nosso espírito está de volta, nosso orgulho está de volta, nossa confiança está de volta e o sonho americano está crescendo maior e melhor do que nunca. O sonho americano é imparável e nosso país está à beira de um retorno. Como o mundo nunca testemunhou e talvez nunca testemunhe novamente, nunca houve nada igual. A eleição presidencial de 5 de novembro foi um mandato como não se via há muitas décadas. Vencemos todos os 7 estados-chave, nos garantindo uma vitória no colégio eleitoral com 312 votos. Vencemos o voto popular por uma grande margem e ganhamos condados em nosso país. E ganhamos condados em nosso país 2.700 a 525, em um mapa que está quase completamente vermelho. Para os republicanos, agora, pela primeira vez na história moderna, mais americanos acreditam que nosso país está indo na direção certa do que na direção errada. Na verdade, é um recorde impressionante. Uma mudança de 27 pontos, a maior de todas. Da mesma forma, o otimismo das pequenas empresas teve o maior ganho em um único mês já registrado. Um salto de 41 pontos. Os membros são instruídos a manter e preservar a decoro na casa e a cessar quaisquer novas interrupções.
Essa é a sua advertência. Os membros cometem uma violação contínua da decoro e o presidente está preparado para instruir o sargento de armas a restaurar a ordem na sessão conjunta. Senhor Green, ocupe seu lugar. Ocupe seu lugar, senhor. Ocupe seu lugar. Constatando que os membros continuam a se envolver em uma interrupção intencional e concertada da devida decoro, o presidente agora instrui o sargento de armas a restaurar a ordem. Remova este senhor da Câmara. Os membros são instruídos a manter e preservar a decoro na Câmara. Senhor presidente, você continua. Obrigado. Nos últimos 6 semanas, eu assinei quase 100 ordens executivas e tomei mais de 400 ações executivas. Um recorde para restaurar o bom senso, a segurança, o otimismo e a riqueza em toda a nossa maravilhosa terra. O povo me elegeu para fazer o trabalho e eu estou fazendo. Na verdade, muitos afirmaram que o primeiro mês da nossa presidência é a nossa presidência. É o mais bem-sucedido da história da nossa nação. Muitos E o que torna isso ainda mais impressionante é que você sabe quem é o número 2? Jorge Washington. E quanto a isso, eu não sei sobre essa lista, mas nós vamos aceitar. Dentro de algumas horas após assumir o cargo, declarei uma emergência nacional em nossa fronteira sul. E eu despachei o exército dos Exércitos militares e patrulha de fronteira para repelir a invasão do nosso país. E que trabalho eles fizeram? Como resultado, as travessias ilegais na fronteira no mês passado foram, de longe, as mais baixas, já registradas de todos os tempos. Eles ouviram minhas palavras e escolheram não vir. Muito mais fácil assim. Em comparação, sob Joe Biden, o pior presidente da história americana, houve centenas de milhares de travessias ilegais por mês, e virtualmente todos eles, incluindo assassinos, traficantes de drogas, membros de gangues e pessoas de instituições mentais e asilos, foram liberados para o nosso país. Quem iria querer fazer isso? Este é o meu 5º discurso desse tipo ao Congresso. E mais uma vez eu olho para os democratas à minha frente e percebo que não há absolutamente nada que eu possa dizer para fazê-los felizes, ou para fazê-los ficar de pé, ou sorrir, ou aplaudir. Nada que eu possa fazer. Eu poderia encontrar uma cura para a doença mais devastadora, uma doença que exterminaria nações inteiras, ou anunciar as respostas para a maior economia da história,
ou a redução do crime para os níveis mais baixos já registrados, e essas pessoas, sentadas bem aqui, não vão aplaudir, não vão ficar de pé, e certamente não vão torcer por essas conquistas astronômicas. Eles não vão fazer isso, não importa o que aconteça. 5 vezes eu estive aqui. É muito triste e não deveria ser assim. Então, democratas que estão diante de mim, por apenas esta noite, por que não se juntar a nós para celebrar tantas vitórias incríveis para a América? Pelo bem da nossa nação, vamos trabalhar juntos e realmente fazer a América grande novamente. Todos os dias, minha administração está lutando para trazer a mudança que a América precisa para garantir um futuro que a América merece. E estamos fazendo isso. Este é um momento para grandes sonhos e ações audaciosas. Ao assumir o cargo, impus uma suspensão imediata em todas as contratações federais, uma suspensão em todas as novas regulamentações federais e uma suspensão em toda a ajuda externa. Eu terminei com a ridícula farsa do Green News. Eu me retirei do injusto Acordo de Paris sobre o clima que estava nos custando trilhões de dólares que outros países não estavam pagando. Eu me retirei da corrupta Organização Mundial da Saúde. E eu também me retirei da ONU Anti-Americana, Conselho de Direitos Humanos. Nós acabamos com todas as restrições ambientais do Biden que estavam tornando o nosso país muito menos seguro e totalmente inacessível. E o mais importante, nós acabamos com o mandato insano da última administração sobre veículos elétricos, salvando nossos trabalhadores da indústria automotiva e empresas da destruição econômica. Para libertar nossa economia, eu determinei que para cada nova regulamentação, 10 regulamentações antigas devem ser eliminadas. Assim como fiz no meu primeiro mandato, muito bem sucedido. E nesse primeiro mandato, estabelecemos recordes ao acabar com regras e regulamentações desnecessárias, como nenhum outro presidente havia feito antes. Nós ordenamos que todos os trabalhadores federais retornem ao escritório. Eles devem comparecer ao trabalho pessoalmente ou serão removidos de seus cargos. E nós acabamos com o governo armado, onde, como exemplo, um presidente em exercício é permitido processar ferozmente seu oponente político, como eu. Como isso funcionou? Não muito bem. Não muito bem. E eu parei toda a censura governamental e trouxe de volta a liberdade de expressão. Na América, está de volta. E há 2 dias, eu assinei uma ordem tornando o inglês a língua oficial dos Estados Unidos da América.
eu renomeei o Golfo do México para Golfo da América. E da mesma forma, eu renomeei, em homenagem a um grande presidente, William McKinley, o Monte McKinley, novamente. Lindo Alasca, nós amamos o Alasca. Nós acabamos com a tirania das chamadas políticas de diversidade, equidade e inclusão em todo o governo federal e, de fato, no setor privado e nas nossas forças armadas. E nosso país não será mais woke. Acreditamos que seja você um médico, um contador, um advogado ou um controlador de tráfego aéreo, você deve ser contratado e promovido com base em habilidades e competências e não em raça ou gênero. Muito importante. Você deve ser contratado com base no mérito. E a Suprema Corte, em uma decisão corajosa e muito poderosa, nos permitiu fazer isso. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Nós removemos o veneno da teoria crítica da raça das nossas escolas públicas. E eu assinei uma ordem tornando oficial a política do governo dos Estados Unidos de que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Eu também assinei uma ordem executiva para proibir homens de jogarem esportes femininos. Três anos atrás, Peyton McNabb era uma atleta de destaque no ensino médio, uma das melhores, se preparando para um futuro nos esportes universitários. Mas quando o jogo de vôlei das meninas dela foi invadido por um homem, ele acertou a bola com tanta força no rosto da Peyton que causou uma lesão cerebral traumática, paralisando parcialmente o lado direito dela e encerrando sua carreira atlética. Foi um golpe como ela nunca tinha visto antes. Ela nunca viu nada igual. Peyton está aqui esta noite na galeria e Peyton, a partir de agora, as escolas vão chutar os homens do time das meninas, ou eles perderão todo o financiamento federal. E se você realmente quer ver números, basta dar uma olhada no que aconteceu no boxe feminino, levantamento de peso, atletismo, natação ou ciclismo, onde um homem recentemente terminou uma corrida de longa distância em 5 horas e 14 minutos, à frente de uma mulher para um novo recorde por 5 horas. Quebrou o recorde por 5 horas. É degradante para as mulheres e é muito ruim para o nosso país. Não vamos mais tolerar isso. O que acabei de descrever é apenas uma pequena fração da revolução do bom senso que agora, por nossa causa, está varrendo o mundo inteiro. O bom senso se tornou um tema comum e nós nunca vamos voltar atrás, nunca vou deixar isso acontecer. Uma das minhas prioridades mais altas é resgatar nossa economia e proporcionar alívio dramático e imediato
Para as famílias trabalhadoras, como vocês sabem, herdamos da última administração uma catástrofe econômica e um pesadelo inflacionário. As políticas deles elevaram os preços da energia, aumentaram os custos dos alimentos e tornaram as necessidades da vida inacessíveis para milhões e milhões de americanos. Eles nunca tiveram nada igual. Sofremos a pior inflação em 48 anos, mas talvez até na história do nosso país, eles não têm certeza. Como presidente, estou lutando todos os dias para reverter esse dano e tornar a América acessível novamente. Joe Biden, especialmente, deixou o preço dos ovos sair do controle. O preço dos ovos está fora de controle. E estamos trabalhando duro para fazê-lo voltar a cair. Secretário, faça um bom trabalho nisso. Você herdou uma bagunça total da administração anterior. Faça um bom trabalho. Um dos principais focos da nossa luta para derrotar a inflação é reduzir rapidamente o custo da energia. A administração anterior cortou o número de novos contratos de petróleo e gás em 95%, paralisou a construção de oleodutos e fechou mais de 100 usinas de energia. Estamos reabrindo muitas dessas usinas de energia agora. E, francamente, nunca vimos nada igual. É por isso que, no meu primeiro dia no cargo, declarei uma emergência nacional de energia. Como vocês ouviram eu dizer muitas vezes, temos mais ouro líquido sob nossos pés do que qualquer nação na Terra, e de longe. E agora eu autorizo totalmente a equipe mais talentosa já reunida a ir e conseguir isso. É chamado de perfurar. Bebê, perfurar. Minha administração também está trabalhando em um gigantesco oleoduto de gás natural no Alasca, entre os maiores do mundo, onde o Japão, a Coreia do Sul e outras nações querem ser nossos parceiros, com investimentos de trilhões de dólares cada um. Nunca houve nada igual a isso. Vai ser realmente espetacular. Está tudo pronto para começar. A autorização foi obtida e mais tarde, esta semana, também tomarei uma ação histórica para expandir dramaticamente a produção de minerais críticos e terras raras aqui no Sinhuá. Para combater ainda mais a inflação, não só estaremos reduzindo o custo da energia, mas também estaremos encerrando o desperdício flagrante de dólares dos contribuintes. E para isso eu criei o novo Departamento de Eficiência do Governo, GOG. Talvez você tenha ouvido falar disso. Talvez. Que é liderado por Elon Musk, que está na plateia esta noite. Obrigado, Elon. Ele está trabalhando muito duro. Ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Muito obrigado. Nós agradecemos. Todo mundo aqui, até este lado, aprecia isso. Eu acredito. Eles simplesmente não querem admitir isso. Apenas ouça alguns dos desperdícios horríveis que já identificamos. 22 bilhões do HHS.
para fornecer moradia e carros gratuitos para imigrantes ilegais. 45 milhões para diversidade, equidade e inclusão, bolsas de estudo em Mianmar. 40 milhões de dólares para melhorar a inclusão social e econômica de imigrantes sedentários. Ninguém sabe o que é isso. 8 milhões para promover LGBTQI+. Na nação africana de Lesoto, que ninguém nunca ouviu falar, 60 milhões para os povos indígenas. E o empoderamento, né, afro-colombiano na América Central, 60 milhões, 8 milhões de dólares. Para tornar camundongos transgêneros. Isto é real. 32 milhões de dólares para uma operação de propaganda de esquerda na Moldávia. 10 milhões de dólares para circuncisão masculina. Em Moçambique. 20 milhões de dólares para a Rua Sésamo Árabe. No Oriente Médio. É um programa, 20 milhões de dólares para um programa, 1,9 bilhão de dólares para o recém-criado Comitê de Descarbonização de Homs, liderado por uma mulher, e sabemos que ela está envolvida bem no último momento. O dinheiro foi repassado por uma mulher chamada Stacey Abrams, você já ouviu falar dela, um contrato de consultoria de 3,5 milhões de dólares. Para monitoramento luxuoso de peixes, 1,5 milhão de dólares para a confiança dos eleitores na Libéria, 14 milhões de dólares para a coesão social no Mali, 59 milhões de dólares para quartos de hotel para imigrantes ilegais na cidade de Nova York. Ele é um desenvolvedor imobiliário, ele se saiu muito bem. 250 mil dólares para aumentar a inovação em ação climática local vegana na Zâmbia. 42 milhões de dólares para mudança social e comportamental em Uganda. 14 milhões de dólares para melhorar as compras públicas na Sérvia. 47 milhões de dólares para melhorar os resultados de aprendizagem. Na Ásia, a Ásia está indo muito bem com a aprendizagem. Sabemos o que estamos fazendo? Devemos usar isso nós mesmos. E 101 milhões de dólares para contratos de DEI no Departamento de Educação, o maior valor já pago. Nada nem parecido. Sob a administração Trump, todos esses golpes, e eles são muito piores, mas eu não achei apropriado falar sobre eles. Eles são tão ruins, muitos mais foram descobertos e expostos e rapidamente demitidos por um grupo de pessoas muito inteligentes, na sua maioria jovens, liderados pelo Elon, e nós agradecemos por isso. Encontramos centenas de bilhões de dólares em fraudes. E nós recuperamos o dinheiro e reduzimos nossa dívida para combater a inflação e outras coisas. Recuperando muito desse dinheiro. Conseguimos isso a tempo. Isto é apenas o começo. O Escritório de Responsabilidade do Governo, um órgão do governo federal, estimou fraudes anuais de mais de 500 bilhões de dólares em nossa nação. Estamos trabalhando muito para parar isso. Também estamos identificando níveis chocantes de incompetência e provável fraude no programa de seguro social para nossos idosos, e que nossos idosos e as pessoas que amamos dependem. Acredite ou não, os bancos de dados do governo listam 4,7 milhões de membros do Seguro Social de pessoas com idades. Entre 100 e 109 anos, isso listas 3,6 milhões de pessoas com idades entre 110 e 119 anos. Eu não conheço nenhum deles. Eu conheço algumas pessoas que são bastante idosas, mas não tão idosas assim. 3,47 milhões de pessoas com idades entre 120 e 129 anos. 3,9 milhões de pessoas com idades entre 30 a 139.
3,5 milhões de pessoas com idades entre 140 e 149 anos, e dinheiro está sendo pago a muitos deles. Estamos procurando agora, na verdade, Pam, boa sorte. Boa sorte, você vai encontrar isso. Mas muito dinheiro é pago para as pessoas, porque simplesmente continua sendo pago e ninguém faz nada. Isso realmente dói. Seguro Social, isso machuca nosso país. 1,3 milhões de pessoas com idades entre 150 e 159 anos ou mais. Quantos aí? 30 mil pessoas, de acordo com os bancos de dados da Previdência Social, têm mais de 160 anos. Temos um país mais saudável do que eu pensava, Bob. Incluindo, para finalizar, 1.039 pessoas entre as idades de 220 e 229 anos, uma pessoa entre 240 e 249 anos, e uma pessoa está listada com 360 anos de idade, mais de 100 anos mais velhos do que o nosso país. Mas vamos descobrir para onde esse dinheiro está indo, e não vai ser bonito. Ao eliminar toda a fraude, desperdício e roubo que conseguirmos encontrar, vamos derrotar a inflação, reduzir as taxas de hipoteca, baixar os pagamentos de carros e os preços dos alimentos, proteger nossos idosos e colocar mais dinheiro no bolso das famílias americanas. E hoje as taxas de juros tiveram uma bela queda, uma grande e linda queda. Já era hora. E no futuro próximo eu quero fazer o que não foi feito em 24 anos. Equilibrar o orçamento federal. Nós vamos equilibrá-lo. Com esse objetivo em mente, desenvolvemos em grande detalhe o que estamos chamando de cartão dourado, que estará à venda muito em breve, por 5 milhões de dólares. Permitiremos que as pessoas mais bem-sucedidas na criação de empregos do mundo todo comprem um caminho para o ZEOA, cidadania. É como o cartão verde, mas melhor e mais sofisticado. E essas pessoas terão que pagar impostos no nosso país. Eles não precisarão pagar impostos de onde vieram. O dinheiro que eles ganharam, você não gostaria de fazer isso, mas eles têm que pagar impostos, criar empregos. Eles também estarão tirando pessoas das faculdades e pagando por elas para que possamos mantê-las em nosso país, em vez de serem forçadas a sair. Número 1, na melhor escola, como exemplo, sendo forçado a sair e não sendo permitido ficar. Iam criar um número tremendo de empregos e grande sucesso para uma empresa por aí. Então, enquanto tiramos os criminosos, assassinos, traficantes e predadores de crianças que são autorizados a entrar em nosso país sob a política de fronteira aberta, dessas pessoas, os democratas, a administração Biden, as políticas insanas de fronteira aberta que vocês permitiram destruir nosso país. Agora vamos trazer pessoas brilhantes, trabalhadoras e criadoras de empregos. Eles vão pagar muito dinheiro e nós vamos reduzir nossa dívida com esse dinheiro. Americanos nos deram um mandato para uma mudança ousada e profunda.
Por quase 100 anos, a burocracia federal cresceu até esmagar nossas liberdades, aumentar nossos déficits e frear o potencial da América de todas as maneiras possíveis. A nação, fundada por pioneiros e tomadores de risco, agora se afoga sob milhões e milhões de páginas de regulamentações e dívidas. Aprovações que deveriam levar 10 dias para serem obtidas. Em vez disso, levam 10 anos, 15 anos e até 20 anos antes de você ser rejeitado. Enquanto isso, temos centenas de milhares de trabalhadores federais que não têm comparecido ao trabalho. Minha administração vai recuperar o poder dessa burocracia irresponsável e nós vamos restaurar a verdadeira democracia na América novamente. E qualquer burocrata federal que resistir a essa mudança será removido do cargo imediatamente. Porque estamos drenando o pântano. É muito simples, e os dias de governo por burocratas não eleitos acabaram. E a próxima fase do nosso plano para proporcionar a maior economia da história é que este Congresso aprove cortes de impostos para todos. Eles estão lá dentro, eles estão esperando você votar. E tenho certeza de que as pessoas à minha direita, não me refiro à direita republicana, mas à minha direita aqui, tenho certeza de que vocês vão votar a favor desses cortes de impostos. Porque, caso contrário, não acredito que as pessoas vão votar em vocês para o cargo. Então, estou fazendo um favor ao dizer isso. Mas eu sei que este grupo vai votar a favor do imposto. Obrigado. É uma parte muito importante do nosso plano. Tivemos um sucesso no nosso primeiro mandato, parte crucial do plano. Estamos buscando cortes permanentes de impostos sobre a renda em todas as áreas e para conseguir alívio necessário para os americanos que foram mais afetados pela inflação. Não haver imposto sobre gorjetas, não haver imposto sobre horas extras e não haver imposto sobre os benefícios da Previdência Social para idosos. E eu também quero tornar os pagamentos de juros sobre empréstimos de carros dedutíveis de impostos, mas apenas se o carro for fabricado na América. E a propósito, vamos ter um crescimento na indústria automotiva como ninguém jamais viu. Fábricas estão abrindo em todo lugar, negócios estão sendo fechados, nunca vi. Isso é uma combinação da vitória nas eleições e das tarifas. É uma palavra linda, não é? Isso, junto com nossas outras políticas, permitirá que nossa indústria automotiva realmente decole, vai decolar. Conversei com os principais executivos hoje, os 3. As pessoas mais importantes, e eles estão tão empolgados. Na verdade, já várias montadoras anunciaram que vão construir enormes fábricas de automóveis na América, com a Honda acabando de anunciar uma nova fábrica em Indiana, uma das maiores do mundo. Isso aconteceu desde nossa grande vitória em 5 de novembro, uma data que, espero, será lembrada como uma das mais importantes na história do nosso país. Além disso, como parte dos nossos cortes de impostos,
queremos reduzir os impostos sobre a produção interna e toda a manufatura. E assim como fizemos antes, vamos oferecer 100% de dedução. Será retroativo a 20 de janeiro de 2025. E foi uma das principais razões pelas quais nossos cortes de impostos foram tão bem sucedidos. No nosso primeiro mandato, nos dando a economia mais bem-sucedida da história do nosso país. Primeiro mandato, tivemos um ótimo primeiro mandato. Se você não fabricar seu produto na América, no entanto, sob a administração Trump, você pagará uma tarifa, e em alguns casos uma tarifa bastante alta. Outros países usaram tarifas contra nós por décadas. E agora é a nossa vez de começar a usá-las contra esses outros países. Em média, a União Europeia, a China, o Brasil, a Índia, México e Canadá. Você já ouviu falar deles? E inúmeras outras nações nos cobram tarifas muito mais altas do que nós cobramos delas. É muito injusto. A Índia cobra dos euros tarifas automotivas superiores a 100%. A tarifa média da China sobre nossos produtos é o dobro do que cobramos deles. E a tarifa média da Coreia do Sul é 4 vezes maior. Pense nisso, 4 vezes mais alta. E nós damos tanta ajuda militar, de tantas outras maneiras para a Coreia do Sul. Mas é isso que acontece. Isso está acontecendo tanto com amigos quanto com inimigos. Esse sistema não é justo para os Estados Unidos e nunca foi. E assim, no dia 2 de abril, eu queria que fosse 1º de abril, mas não quis ser acusado de dia da mentira. Isso não é apenas um dia. Não quero ser acusado de dia da mentira. Isso não é apenas um dia, claro, é muito dinheiro. Mas vamos fazer isso em abril? Sou uma pessoa muito supersticiosa. No dia 2 de abril, as tarifas recíprocas entram em vigor. E o que quer que eles nos taxem, nós também os taxaremos. Isso é recíproco, vai e volta. O que quer que eles nos taxem, nós os taxaremos. Se eles impuserem tarifas não monetárias, para nos manter fora do mercado deles, então faremos barreiras não monetárias para mantê-los fora do nosso mercado. Tem muito disso também. Eles nem sequer nos permitem entrar no mercado deles. Nós vamos arrecadar trilhões e trilhões de dólares e criar empregos como nunca vimos antes. Eu fiz isso com a China e fiz isso com outros. E a administração Biden não pôde fazer nada a respeito, porque era tanto dinheiro que eles não conseguiram fazer nada. Fomos enganados por décadas por quase todos os países do mundo e não vamos deixar que isso aconteça mais. Muito tem sido dito nos últimos tempos. 3 meses sobre o México e o Canadá. Mas temos déficits muito grandes com ambos. Mas, ainda mais importante, eles permitiram que o fentanil entrasse em nosso país em níveis nunca vistos antes, matando centenas de milhares de nossos cidadãos, incluindo muitas pessoas jovens e bonitas, destruindo famílias. Ninguém nunca viu nada igual. Eles estão, na verdade, recebendo subsídios de centenas de bilhões de dólares. Nós pagamos subsídios ao Canadá. Para o México, de centenas de bilhões de dólares. E os Estados Unidos não farão mais isso. Não vamos fazer isso mais. Graças às nossas políticas America First que estamos implementando, tivemos 1,7 trilhões de dólares em novos investimentos na América, apenas nas últimas semanas. A combinação da eleição e nossas políticas econômicas, o pessoal da SoftBank, um dos mais brilhantes em qualquer lugar do mundo, anunciou um investimento de 200 bilhões de dólares. OpenAI e Oracle, Larry Ellison, anunciaram o 500 bilhões de dólares investimento que eles não teriam feito se a Câmara tivesse vencido. A Apple anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares. Tim Cook me ligou, ele disse, não consigo gastar isso rápido o suficiente. Acredito que será muito mais alto do que isso.
Eles estarão construindo suas fábricas aqui em vez de na China. E apenas ontem, a Taiwan Semiconductor, a maior do mundo, a mais poderosa do mundo, tem uma quantidade tremenda, 97% do mercado, anunciou um investimento de 165 bilhões de dólares para construir os chips mais poderosos da Terra, bem aqui no ZEUA. E não estamos dando nenhum dinheiro a eles. Sua lei dos chips é uma coisa horrível, horrível. Nós damos centenas de bilhões de dólares e isso não significa nada. Eles pegam nosso dinheiro e não gastam. Tudo isso significou para eles que não estamos dando nenhum dinheiro. Tudo o que era importante para eles era que não queriam pagar a tarifa. Então eles vieram para o prédio deles e muitas outras empresas estão vindo. Não precisamos dar dinheiro a eles. Nós só queremos proteger nossos negócios e nosso povo. E eles virão porque não precisarão pagar tarifas se construírem na América. Então é muito incrível. Você deveria se livrar da lei dos chips e o que sobrar, senhor palestrante, você deveria usá-lo para reduzir a dívida ou qualquer outro motivo que você queira. Nossa nova política comercial também será ótima para o agricultor americano. Eu amo o agricultor, que agora estará vendendo no nosso mercado interno o ZEUA, porque ninguém vai conseguir competir com você. Porque há os produtos que vêm de outros países e empresas estão realmente em uma posição muito ruim de tantas maneiras diferentes. Eles não foram inspecionados. Eles podem ser muito sujos e nojentos. E eles entram e invadem e machucam nossos agricultores americanos. As tarifas vão incidir sobre os produtos agrícolas que entram na América e nossos agricultores, a partir de 2 de abril, pode ser um pouco de um período de adaptação. Nós já tivemos isso antes, quando eu fiz o acordo com a China, 50 bilhões em compras. E eu disse, apenas tenha paciência comigo. E eles aguentaram. Eles provavelmente terão que ter paciência comigo novamente. E isso será ainda melhor. Isso foi ótimo. O problema com isso foi que o Biden não o fez cumprir. Ele não o fez cumprir 50 bilhões de dólares em compras. E estávamos indo muito bem, mas o Biden não o fez cumprir. E isso machucou nossos agricultores. Mas nossos agricultores vão se divertir muito agora. Então vai estar para nossos agricultores. Divirtam-se muito. Eu também te amo. Eu também te amo. Tudo vai acontecer. E eu também impus uma tarifa de 25% sobre alumínio, cobre, madeira e aço estrangeiros, porque se não tivermos, por exemplo, aço e muitas outras coisas, não teremos um exército e, francamente, não teremos um país por muito tempo. Aqui hoje está um orgulhoso trabalhador do aço americano, uma pessoa fantástica de Decatur, Alabama, Jeff Denard. Ele tem trabalhado na mesma usina de aço por 27 anos, em um emprego que lhe permitiu servir como capitão do Corpo de Bombeiros Voluntários local, criou 7 filhos com sua linda esposa Nicole e, ao longo dos anos, proporcionou um lar amoroso para mais de 40 crianças acolhidas. Ótimo trabalho. Obrigado, Jeff. Obrigado, Jeff. Histórias como a de Jeff nos lembram que as tarifas não são apenas sobre proteger empregos americanos, elas são sobre proteger a alma do nosso país. As tarifas são sobre tornar a América rica novamente e fazer a América grande novamente. Isso está acontecendo e acontecerá rapidamente. Haverá um pequeno distúrbio, mas nós estamos bem com isso. Não será muito... Não, você não está... E veja onde Biden nos levou.
muito baixo, o mais baixo que já estivemos. Jeff, eu quero te agradecer muito. E eu também quero reconhecer outra pessoa que se dedicou à comunidade de acolhimento. Ela trabalhou tão duro nisso, uma pessoa muito amorosa, nossa magnífica primeira dama dos Estados Unidos. O trabalho da Melania trouxe resultados incríveis, ajudando a preparar os futuros líderes da nossa nação enquanto eles entram no mercado de trabalho. Nossa primeira-dama está acompanhada por duas jovens impressionantes, muito impressionantes. Hayley Ferguson, que se beneficiou da iniciativa Fostering the Future da primeira-dama e está prestes a concluir sua educação e se tornar professora. E Alliston Berry, que se tornou uma vítima de uma imagem deepfake ilícita produzida por um colega. Com a ajuda da Alliston, o Senado acabou de aprovar a lei Take It Down, e isso é muito importante. Muito obrigado, John. John Tooney, obrigado. Levante-se, John. Obrigado, John. Muito obrigado a todos. Obrigado. E obrigado a John Thune e ao Senado. Ótimo trabalho. Tornar a publicação de tais imagens online um crime é uma coisa terrível, terrível. E uma vez que passe pela Câmara, estou ansioso para assinar esse projeto de lei. Obrigado. E eu vou usar esse projeto de lei para mim também, se você não se importar, porque ninguém é tratado pior do que eu online. Ninguém. Isso é ótimo. Muito obrigado ao Senado. Obrigado. Mas se realmente nos importamos em proteger as crianças americanas, nenhum passo é mais crucial do que garantir as fronteiras da América. Nos últimos 4 anos, 21 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos. Muitos deles eram assassinos, traficantes de pessoas, membros de gangues e outros criminosos das ruas de cidades perigosas. Em todo o mundo, por causa das políticas de fronteira abertas insanas e muito perigosas de Joe Biden, eles estão agora fortemente enraizados em nosso país, mas estamos tirando eles de lá. E rápido. E eu quero agradecer ao Tom Homan. E, Christian, eu quero agradecer a você e ao Paul da Patrulha de Fronteira. Quero agradecer a vocês que trabalho eles fizeram, todos. Patrulha de Fronteira, isso. A aplicação da lei em geral é incrível. Precisamos cuidar da nossa aplicação da lei. Nós temos que... Ano passado, uma brilhante estudante de enfermagem de 22 anos, chamada Laken Riley, a melhor da sua turma, admirada por todos, saiu para correr no campus da Universidade da Geórgia. Naquela manhã, Laken foi atacada de forma brutal, agredida, espancada, brutalizada e horrivelmente assassinada. Laken foi roubada de nós por um membro de gangue de imigrantes ilegais selvagens que foi preso enquanto invadia a fronteira sul aberta de Biden e então foi solto nos Estados Unidos sob as políticas impiedosas daquela administração fracassada. Foi de fato uma administração fracassada. Ele havia sido então preso e solto em uma cidade santuário administrada por democratas, um desastre, antes de acabar com a vida deste lindo jovem anjo. Conosco esta noite estão a amada mãe de Laken, Allison, e sua irmã Lauren.
No ano passado, eu disse aos pais enlutados de Laken que garantiríamos que sua filha não teria morrido em vão. É por isso que o primeiro projeto de lei que assinei como seu 47º presidente ordena a detenção de todos os alienígenas criminosos perigosos que ameaçam a segurança pública. É um aplicativo muito forte e poderoso. É chamada de Lei Laken-Riley. Então, Allison e Lauren, a América nunca, jamais esquecerá nossa linda Laken Hope M. Riley. Muito obrigado. Desde que assumi o cargo, minha administração lançou a mais abrangente repressão às fronteiras e à imigração na história americana, e rapidamente alcançamos os menores números de cruzamentos ilegais de fronteira já registrados. Obrigado. A mídia e amigos do Partido Democrata insistiam na necessidade de nova legislação para a segurança da fronteira, mas, na verdade, tudo o que realmente precisávamos era de um novo presidente. Obrigado. Joe Biden não apenas abriu nossas fronteiras, ele trouxe imigrantes ilegais para sobrecarregar nossas escolas, hospitais e comunidades em todo o país. Cidades inteiras como Aurora, Colorado e Springfield, Ohio, cederam sob o peso da ocupação de imigrantes e da corrupção como ninguém jamais viu antes. Cidades lindas destruídas. Agora, assim como prometi em meu discurso de posse, estamos alcançando a grande libertação da América. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. Aqui esta noite está uma mulher que eu conheci, Alexis Nungary, de Houston. Uma mulher maravilhosa. No último junho, a filha de 12 anos de Alexis, sua preciosa Jocelyn, foi até uma loja de conveniência próxima. Ela foi sequestrada, amarrada, agredida por 2 horas debaixo de uma ponte e horrivelmente assassinada. Presos e acusados por esse crime hediondo estão 2 monstros imigrantes ilegais da Venezuela, liberados na América pela última administração através de sua ridícula política de fronteira aberta. A morte dessa linda menina de 12 anos e a agonia de sua mãe e família tocaram profundamente toda a nossa nação. Alexis, eu prometi que sempre lembraríamos da sua filha magnífica. Mais cedo esta noite eu assinei uma ordem, cumprindo minha palavra para você. Uma coisa que aprendi sobre Jocelyn é que ela amava muito os animais, ela amava a natureza. Do outro lado da Baía de Galveston, de onde Jocelyn morava em Houston, você encontrará um magnífico refúgio nacional de vida selvagem, um santuário limpo e pacífico, de 34.000 acres para todas as criaturas de Deus. Na borda do Golfo da América, Alexis. Há pouco tempo eu renomeei formalmente esse refúgio em memória amorosa da sua linda filha, Jocelyn. Então, senhor vice-presidente, se você puder, posso ter a ordem
Muito obrigado. Todos os 3 selvagens acusados de os assassinatos de Jocelyn e Leikin foram cometidos por membros da gangue de prisão venezuelana, a gangue mais temida, dizem, do mundo, conhecida como Trem de Aragua. 2 semanas atrás, eu oficialmente classifiquei essa gangue, junto com a MS-13, e os sedentos de sangue cartéis de drogas mexicanos, como organizações terroristas estrangeiras. Eles agora estão oficialmente na mesma categoria que o ISIS, e isso não é bom para eles. Incontáveis, milhares desses terroristas foram recebidos no ZEUA pela administração Biden, mas agora cada um deles será capturado e removido à força do nosso país, ou, se forem perigosos demais, colocados em prisões, sendo julgados neste país, porque não queremos que eles voltem nunca mais. Conosco esta noite está um guerreiro na linha de frente dessa batalha, o agente da patrulha de fronteira, Roberto Ortiz. Ótimo, cara. Em janeiro, Roberto e outro agente estavam patrulhando perto do Rio Grande, em uma área conhecida como Ilha do Cartel. Não parece muito legal para mim. Quando homens armados até os dentes começaram a atirar neles, Roberto viu que seu parceiro estava totalmente exposto a um grande perigo e ele pulou em ação, revidando os tiros e proporcionando segundos cruciais para que seu colega agente pudesse buscar segurança. Apenas o suficiente. Eu tenho algumas das imagens daquele evento e não foi bom. Agente Ortiz, nós o saudamos pela sua grande coragem e pela linha de fogo que você enfrentou e pela bravura que você demonstrou. Nós o honramos e sempre o honraremos. Obrigado, Roberto, muito obrigado. Obrigado, Roberto. E eu realmente conheci ele nas minhas várias ligações para a fronteira. Ele é um grande, grande cavalheiro. O território imediatamente ao sul da nossa fronteira agora é totalmente dominado por cartéis criminosos que assassinam, estupram, torturam e exercem controle total. Eles têm controle total sobre uma nação inteira, representando uma grave ameaça à nossa segurança nacional. Os cartéis estão travando uma guerra contra a América e é hora da América travar uma guerra contra os cartéis que nós adoramos. Cinco noites atrás, as autoridades mexicanas, por causa das nossas políticas tarifárias não sendo impostas a eles. Pense nisso. Entregues ao 29 dos maiores líderes de cartéis do país. Isso nunca aconteceu antes. Eles querem nos fazer felizes. Primeira vez na história. Mas precisamos que o México e o Canadá façam muito mais do que já fizeram. E eles têm que parar o fentanil e as drogas que estão entrando. Eles vão parar com isso. Enviei ao Congresso um pedido de financiamento detalhado, explicando exatamente como vamos eliminar essas ameaças para proteger nossa pátria e completar a maior operação de deportação da história americana, maior até do que a do atual detentor do recorde, o presidente Dwight D. Eisenhower, um homem moderado, mas alguém que acreditava muito fortemente em fronteiras. Os americanos esperam que o Congresso me envie
esse financiamento sem demora, para que eu possa sancioná-lo como lei. Então, senhor palestrante John Thune, espero que vocês consigam fazer isso. Senhor palestrante, obrigado. Senhor líder, obrigado. Muito obrigado. E vamos me enviar isso. Vou assinar isso tão rápido que você nem vai acreditar. E à medida que recuperamos nossa soberania, também devemos trazer de volta a lei e a ordem para nossas cidades e vilas. Nos últimos anos, nosso sistema de justiça foi virado de cabeça para baixo por lunáticos radicais da esquerda. Muitas jurisdições praticamente deixaram de fazer cumprir a lei contra perigosos reincidentes, enquanto armam a aplicação da lei contra opositores políticos como eu. Minha administração agiu de forma rápida e decisiva para restaurar a justiça justa, igual e imparcial sob o Estado de Direito Constitucional, começando pelo FBI e pelo DOJ. PAN. Boa sorte. Dinheiro, onde quer que você esteja. Boa sorte. Boa sorte. Bom dia, atriz. Boa sorte. Então, importante. Você vai fazer um ótimo trabalho. Dinheiro. Obrigado. Obrigado, dinheiro. Eles já começaram muito fortes. Eles vão fazer um trabalho fantástico. Você vai se orgulhar muito deles. Também estamos, mais uma vez, dando aos nossos policiais o apoio, a proteção e o respeito que eles tanto merecem. Merecem muito. Eles têm que conseguir isso. Eles têm um trabalho tão difícil e perigoso, mas vamos torná-lo menos perigoso. O problema é que os bandidos não respeitam a lei, mas eles estão começando a respeitá-la e em breve vão respeitá-la. Isso também inclui nossos grandes corpos de bombeiros em todo o país. Nossos bombeiros e bombeiras são pessoas incríveis e eu nunca vou esquecê-los. E além disso, eles votaram em mim em números recordes, então eu não tenho escolha. Um ano atrás, neste mês, o policial de Nova York, Jonathan Killer, de 31 anos, era uma pessoa incrivelmente maravilhosa e um ótimo oficial. Foi assassinado durante uma abordagem de trânsito em Long Island. Eu fui ao funeral dele. O criminoso cruel acusado de seu assassinato tinha 21 prisões anteriores e foram prisões complicadas. Ele era realmente perigoso. O bandido no assento ao lado dele tinha 14 prisões anteriores e usava o nome de Killer. Ele era Killer. Dizem que ele matou outras pessoas, muitas delas. Eu participei do serviço do oficial assassino. E quando conheci sua esposa e seu filho de 1 ano, Ryan, foi muito inspirador, na verdade. O nome da viúva dele é Stephanie e ela está aqui esta noite. Stephanie, muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado. Stephanie, vamos garantir que Ryan saiba que seu pai foi um verdadeiro herói, o melhor de Nova York. E vamos tirar esses assassinos frios e reincidentes das nossas ruas. Então vamos fazer isso rápido. Temos que parar isso. Eles saem com 28 prisões. Eles empurram as pessoas para dentro dos trens do metrô. Eles batem nas pessoas na cabeça, na nuca, com tacos de beisebol. Precisamos tirá-los daqui. Eu já assinei uma ordem executiva exigindo a pena de morte obrigatória para qualquer um que assassinar um policial. E esta noite eu estou pedindo ao Congresso que transforme essa política em lei permanente.
Estou também pedindo por um novo projeto de lei sobre crimes, endurecendo as penas para reincidentes, enquanto aumentamos as proteções para os policiais da América. Assim, eles podem fazer seus trabalhos sem medo de que suas vidas sejam totalmente destruídas. Eles não querem ser mortos. Nós não vamos deixar que eles sejam mortos. Juntando-se a nós na galeria esta noite está um jovem que realmente ama a nossa polícia. O nome dele é DJ Daniel. Ele tem 13 anos e sempre sonhou em se tornar um policial. Mas em 2018, o DJ foi diagnosticado com câncer no cérebro. Os médicos deram a ele no máximo 5 meses de vida. Isso foi há mais de 6 anos. Desde então, DJ e seu pai têm estado em uma missão para fazer seu sonho se tornar realidade. E DJ foi empossado como um oficial de aplicação da lei honorário. Na verdade, várias vezes, a polícia o ama, os departamentos de polícia o amam. E esta noite, DJ, vamos te fazer a maior honra de todas. Estou pedindo ao nosso novo diretor do Serviço Secreto, Sean Curran, para te nomear oficialmente um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Obrigado, DJ. DJs. Os médicos acreditam que o câncer dele provavelmente veio de uma substância química a qual ele foi exposto quando era mais jovem. Desde 1975, as taxas de câncer infantil aumentaram mais de 40%. Reverter essa tendência é uma das principais prioridades da nossa nova comissão presidencial. Para tornar a América saudável novamente, compartilhada pelo nosso novo secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert Kennedy Jr. Com o nome Kennedy, você pensaria que todo mundo aqui estaria compartilhando, como eles esquecem rápido. Nosso objetivo é eliminar toxinas do nosso meio ambiente, venenos da nossa cadeia alimentar e manter nossas crianças saudáveis e fortes. Como exemplo, não faz muito tempo, e você nem consegue acreditar nesses números. 1 em cada 10 mil crianças tinha autismo, 1 em cada 10 mil. E agora é 1 em cada 36. Tem algo errado. 1 em cada 36. Pense nisso. Então, vamos descobrir o que é. E não há ninguém melhor que o Bob e todas as pessoas que estão trabalhando com você. Você tem os melhores para descobrir o que está acontecendo. Certo, Bob, boa sorte. É um trabalho muito importante. Obrigado.
pegá-lo. Obrigado. Minha administração também está trabalhando para proteger nossas crianças de ideologias tóxicas em nossas escolas. Há alguns anos, em janeiro, Little John e seu marido descobriram que a escola da filha deles havia secretamente feito a transição social da sua garotinha de 13 anos. Professores e administradores conspiraram para enganar January e seu marido, enquanto incentivavam sua filha a usar um novo nome e pronomes. Na verdade, o pronome é eles, elas, tudo isso, sem contar para January, que está aqui esta noite, e agora é uma defensora corajosa contra essa forma de abuso infantil. Janeiro, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. 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 Histórias como essa são o motivo pelo qual, logo após assumir o cargo, eu assinei uma ordem executiva proibindo as escolas públicas de doutrinar nossas crianças com a ideologia transgênero. Eu também assinei uma ordem para cortar todo o financiamento dos contribuintes para qualquer instituição que se envolva na mutilação sexual de nossa juventude. E agora eu quero que o Congresso aprove um projeto de lei que proíba permanentemente e criminalize as mudanças de sexo em crianças e acabar para sempre com a mentira de que qualquer criança está presa no corpo errado. Essa é uma grande mentira. E nossa mensagem para cada criança na América é que você é perfeito, exatamente do jeito que Deus te fez. Porque estamos tirando a wokeness das nossas escolas e das nossas forças armadas e já está fora. E está fora da nossa sociedade. Nós não queremos isso. A wokeness é um problema. A wokeness é ruim. Foi embora. E nós nos sentimos muito melhor por isso, não é? Não nos sentimos melhor. Nossos membros das Forças Armadas não serão ativistas e ideólogos. Eles serão lutadores e guerreiros. Eles lutarão pelo nosso país. E Pete, parabéns. Secretário da Câmara, parabéns. E ele não é muito fã do movimento woke, posso te dizer. Eu o conheço bem. Tenho o prazer de informar que em janeiro, o Exército teve o seu melhor mês de recrutamento em 15 anos e todas as Forças Armadas estão tendo alguns dos melhores resultados de recrutamento da história dos nossos serviços. Que diferença! E você sabe, foi há apenas alguns meses onde os resultados eram exatamente o oposto. Não conseguimos recrutar em lugar nenhum, não conseguimos recrutar. Agora estamos tendo os melhores resultados que já tivemos. Que reviravolta incrível. É realmente uma coisa linda de se ver. As pessoas amam o nosso país novamente. É muito simples, eles amam o nosso país e amam estar em nossas Forças Armadas novamente. Então é uma coisa ótima e muito obrigado pelo trabalho. Estamos acompanhados esta noite por um jovem, Jason Hartley, que conhece o peso desse chamado ao dever. O pai, o avô e o bisavô de Jason usaram um uniforme. Jason, tragicamente, perdeu seu pai,
que também era um deputado do xerife do condado de Los Angeles, quando ele era apenas um menino, e agora ele quer dar continuidade ao legado familiar de serviço. Jason é um aluno do último ano do ensino médio, um atleta universitário de 6 letras, um atleta realmente bom, dizem, um estudante brilhante com um GPA de 4,46. Isso é bom. E seu maior sonho é estudar na Academia Militar do ZY, Academia Militar em West Point. E Jason, isso é uma grande conquista. Entrar é difícil de entrar, mas fico feliz em informar que sua inscrição foi aceita. Você em breve estará se juntando ao corpo de... Obrigado. Jason, você vai estar na longa linha cinza, Jason. Como comandante em chefe, meu foco é construir as forças armadas mais poderosas do futuro. Como primeiro passo, estou pedindo ao Congresso que financie um escudo de defesa de mísseis Golden Dome de última geração para proteger nossa pátria. Tudo feito no ZEU. Ronald Reagan queria ter feito isso há muito tempo, mas a tecnologia simplesmente não estava lá, nem perto disso. Mas agora temos a tecnologia, é incrível, na verdade. E em outros lugares eles têm isso. Israel tem isso, outros lugares têm isso. E os Estados Unidos também deveriam ter isso, certo? Tim, certo? Eles também deveriam ter isso. Então eu quero agradecer a você, mas é muito, muito importante. Este é um mundo muito perigoso. Nós deveríamos ter isso. Queremos ser protegidos e vamos proteger nossos cidadãos como nunca antes. Para fortalecer nossa base industrial de defesa, também vamos ressuscitar a indústria de construção naval americana, incluindo a construção naval comercial e a construção naval militar. E para esse propósito, estou anunciando esta noite que vamos criar um novo escritório de construção naval na Casa Branca e oferecer incentivos fiscais especiais para trazer essa indústria de volta para a América, onde ela pertence. Nós costumávamos fazer muitos navios, não fazemos mais muitos deles, mas vamos começar a produzi-los muito rápido, muito em breve. Isso terá um grande impacto para melhorar ainda mais nossa segurança nacional. Minha administração vai recuperar o Canal do Panamá e já começamos a fazer isso. Hoje mesmo, uma grande empresa americana anunciou que está comprando tanto os portos ao redor do Canal do Panamá, quanto muitas outras coisas relacionadas ao Canal do Panamá e a alguns outros canais. O Canal do Panamá foi construído por americanos para americanos, não para outros. Mas outros poderiam usá-lo. Mas foi construído a um custo tremendo de sangue e tesouro americanos. 38 mil trabalhadores morreram construindo o Canal do Panamá. Eles morreram de malária, morreram de picadas de cobra e de mosquitos. Não é um lugar agradável para se trabalhar. Eles os pagaram muito bem para irem lá, sabendo que havia 25% de chance de que eles morreriam. O projeto mais caro que já foi construído na história do nosso país, se você atualizar para os custos atuais, foi entregue pela administração Carter por $1, mas esse acordo foi violado de forma muito severa. Nós não entregamos para a China, nós entregamos para o Panamá. Estamos recuperando.
Agora temos Marco Rubio no comando. Boa sorte, Marco. Agora, sabemos em quem culpar se algo der errado. O Marco tem sido incrível e ele vai fazer um ótimo trabalho. Pense nisso, ele recebeu 100 votos. Você sabe, ele foi aprovado com, na verdade, 99. Mas o Sêmero foi este senhor e eu me sinto muito certo. Então vamos supor que ele recebeu 100 votos. E eu estou ou muito feliz com isso, ou estou muito preocupado com isso. Mas ele já provou, quer dizer, ele é um grande cavalheiro, ele é respeitado por todos. E nós agradecemos por você ter votado no Marco. Ele vai fazer um trabalho fantástico. Obrigado. Obrigado. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Ótimo trabalho. E eu também tenho uma mensagem esta noite para as pessoas incríveis da Groenlândia. Nós apoiamos fortemente seu direito de determinar seu próprio futuro. E se você escolher, nós o recebemos nos Estados Unidos da América. Nós precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até mesmo para a segurança internacional. E estamos trabalhando com todos os envolvidos para tentar conseguir isso. Mas nós realmente precisamos disso para a segurança mundial e internacional. Eu acho que vamos conseguir, de uma forma ou de outra, nós vamos conseguir. Nós vamos mantê-lo seguro. Nós vamos torná-lo rico e juntos. Levaremos a Groenlândia a alturas que você nunca pensou serem possíveis antes. É uma população muito pequena, mas uma área de terra muito grande e muito importante para a segurança militar. A América está mais uma vez se mantendo firme contra as forças do terrorismo islâmico radical. 3 anos e meio atrás, terroristas do ISIS mataram 13 membros das Forças Armadas Americanas e incontáveis, outros no atentado do Abbey Gate durante a retirada desastrosa e incompetente do Afeganistão. Não que eles estivessem se retirando, foi a maneira como eles se retiraram. Talvez o momento mais constrangedor na história do nosso país. Esta noite tenho o prazer de anunciar que acabamos de prender o principal terrorista responsável por essa atrocidade e ele está a caminho daqui para enfrentar a rápida espada da justiça americana. E eu quero agradecer especialmente ao governo do Paquistão por ajudar a prender esse monstro. Este foi um dia muito importante para aquelas 13 famílias que eu conheci muito bem. A maioria delas, cujos filhos foram assassinados, e muitas pessoas que foram tão gravemente, mais de 42 pessoas, tão mal feridas naquele dia fatídico no Afeganistão. Que dia horrível. Uma incompetência tão grande foi demonstrada. Quando o Putin viu o que aconteceu, eu imagino que ele pensou, uau, talvez essa seja a minha chance. Foi assim que foi de ruim. Nunca deveria ter acontecido. Pessoas extremamente incompetentes. Eu conversei com muitos dos pais e entes queridos. Eles estão todos em nossos corações esta noite. Eu falei com eles pelo telefone. Tivemos uma grande ligação. Cada um deles ligou e todo mundo estava na linha. Eles não fizeram nada além de chorar de felicidade. Eles estavam muito felizes, tão felizes quanto se pode estar nessas circunstâncias. Seu filho, irmã, filha foi morto, sem nenhuma razão. No Oriente Médio, estamos trazendo de volta nossos reféns de Gaza. No meu primeiro mandato, conseguimos um dos acordos de paz mais inovadores em gerações, os Acordos de Abraão. E agora vamos construir sobre essa base para criar um futuro mais pacífico e próspero para toda a região.
Muitas coisas estão acontecendo no Oriente Médio. As pessoas têm falado muito sobre isso ultimamente, com tudo o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. Muitas coisas estão acontecendo no Oriente Médio. É um bairro difícil, na verdade. Estou também trabalhando incansavelmente para acabar com o conflito selvagem na Ucrânia. Milhões de ucranianos e russos foram mortos sem necessidade, ou feridos neste conflito horrível e brutal, sem fim à vista. Os Estados Unidos enviaram centenas de bilhões de dólares para apoiar a defesa da Ucrânia, sem segurança, sem mais nada. Você quer continuar por mais 5 anos? Você diria, Pocahontas diz sim. Pois 1.000 pessoas estão sendo mortas a cada semana. Mais do que isso. Eles são jovens russos, eles são jovens ucranianos, eles não são americanos. Mas eu quero que isso pare. Enquanto isso, a Europa, infelizmente, gastou mais dinheiro comprando petróleo e gás russos do que gastou defendendo a Ucrânia. De longe, pense nisso. Eles gastaram mais comprando petróleo e gás russos do que defendendo. E nós gastamos talvez 350 bilhões de dólares. É como tirar doce de criança. Foi isso que aconteceu. E eles gastaram 100 bilhões de dólares. Que diferença isso faz? E temos um oceano nos separando e eles não. Mas estamos nos dando muito bem com eles. E muitas coisas boas estão acontecendo. Biden autorizou mais dinheiro nesta luta do que a Europa. Gastou bilhões e bilhões de dólares. É difícil acreditar que eles não teriam parado e dito em algum momento, vamos lá, vamos igualar, você tem que ser igual a nós. Isso não aconteceu. Mais cedo hoje recebi uma carta importante do presidente Zelensky da Ucrânia. A carta diz: a Ucrânia está pronta para ir à mesa de negociações o mais rápido possível para aproximar a paz duradoura. Ninguém quer a paz mais do que os ucranianos, ele disse. Minha equipe e eu estamos prontos para trabalhar sob a forte liderança do presidente Trump, para conseguir uma paz que dure. Nós realmente valorizamos o quanto a América fez para ajudar a Ucrânia a manter sua soberania e independência. Em relação ao acordo sobre minerais e segurança, a Ucrânia está pronta para assiná-lo a qualquer momento que for conveniente para você. Agradeço que ele tenha enviado esta carta. Acabei de receber isso há pouco tempo. Simultaneamente, tivemos discussões sérias com a Rússia e recebemos sinais fortes de que eles estão prontos para a paz. Não seria lindo? É hora de parar com essa loucura. É hora de parar com os assassinatos. É hora de acabar com a guerra sem sentido. Se você quer acabar, você tem que conversar com os dois lados. Quase 4 anos atrás, em meio a crescentes tensões, um professor de história chamado Mark Fogel foi detido na Rússia e condenado a 14 anos em uma colônia penal. Coisa pesada. A administração anterior mal fez algo para ajudá-lo. Eles sabiam que ele era inocente, mas não tinham ideia de por onde começar. Mas no verão passado, eu prometi à sua mãe, de 95 anos, Malfini, que nós traríamos seu filho de volta para casa em segurança. Após 22 dias no cargo, eu fiz exatamente isso e eles estão aqui esta noite.
Para Mark e sua ótima mãe, estamos felizes por tê-los seguros e bem aqui conosco. Como o destino que Mark Fogel nasceu em uma pequena cidade rural em Butler, Pensilvânia. Você já ouviu falar disso? Onde sua mãe viveu nos últimos 78 anos. Eu simplesmente fui lá no dia 13 de julho passado para um comício. Isso não foi agradável. E foi lá que conheci sua linda mãe bem antes de eu subir naquele palco. E eu disse a ela que não esqueceria o que ela disse sobre seu filho. E eu nunca esqueci, nunca esqueci. Menos de 10 minutos depois, naquele mesmo comício, disparos de arma de fogo ecoaram e um assassino doente e desequilibrado descarregou 8 balas. De seu ponto de vista de atirador, em meio a uma multidão de milhares de pessoas, minha vida foi salva por uma fração de polegada, mas alguns não tiveram tanta sorte. Corey Comparatore era um bombeiro, um veterano, um cristão, um marido, um pai dedicado e, acima de tudo, um protetor. Quando o som dos tiros cortou, o ar foi um som horrível. Corey soube instantaneamente o que era e o que fazer. Ele se jogou em cima de sua esposa e filhas e as protegeu das balas com seu próprio corpo. Corey foi atingido com muita força. Você conhece a história a partir daí. Ele sacrificou sua vida para salvar a deles. Outras 2 pessoas muito boas também foram seriamente feridas. Mas felizmente, com a ajuda de 2 grandes médicos do país, achávamos que eles tinham ido, mas foram salvos. Então aqueles médicos tinham um grande talento. Estamos acompanhados por sua esposa Corey Helen, que foi seu amor de colégio, e suas 2 filhas amadas, Allison e Kaylee. Obrigado. Para Helen, Allison e Kaylee, Corey está olhando para suas 3 lindas mulheres agora. E ele está torcendo por vocês, ele ama vocês, ele está torcendo por vocês. Corey foi tirado de nós muito cedo, mas seu destino era nos deixar a todos com um exemplo brilhante da devoção altruísta de um verdadeiro patriota americano. Foi o amor como o de Corey que construiu nosso país. E é o amor como o de Corey que vai tornar nosso país mais majestoso do que nunca. Eu acredito que minha vida foi salva naquele dia em Butler por uma razão muito boa. Eu fui salvo por Deus para fazer a América grande novamente. Eu acredito nisso. Obrigado. 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 Muito obrigado. Dos patriotas de Lexington e Concord aos heróis de Gettysburg e Normandia, dos guerreiros que cruzaram o Delaware, aos desbravadores que escalaram as Rochosas, e das lendas que voaram em Kitty Hawk, aos astronautas que tocaram a Lua. Os americanos sempre foram o povo que desafiou todas as artes, transcendeu todos os perigos, fez os sacrifícios mais extraordinários e fez o que fosse necessário para defender nossos filhos, nosso país e nossa liberdade. E como vimos nesta Câmara esta noite, essa mesma força, fé, amor e espírito ainda estão vivos e prosperando nos corações do povo americano. Apesar dos melhores esforços daqueles que tentariam nos censurar,
silenciar, quebrar ou destruir. Os americanos são hoje uma nação orgulhosa, livre, soberana e independente. Isso sempre será livre e nós lutaremos por isso até a morte. Nunca deixaremos que nada aconteça ao nosso amado país, porque somos um país de realizadores, sonhadores, lutadores e sobreviventes. Nossos ancestrais cruzaram um vasto oceano, adentraram a selva desconhecida e esculpiram suas fortunas na rocha e no solo de uma fronteira perigosa e muito arriscada. Eles perseguiram nosso destino através de um continente sem limites. Eles construíram ferrovias, construíram rodovias e agraciaram o mundo com maravilhas americanas como o Empire State Building, a poderosa represa Hoover e a imponente Golden Gate Ponte. Eles iluminaram o mundo com eletricidade, se libertaram da força da gravidade, acionaram os motores da indústria americana, venceram os comunistas, fascistas e marxistas em todo o mundo e nos deram inúmeras maravilhas modernas, esculpidas em ferro, vidro e aço. Nós estamos sobre os ombros desses pioneiros que venceram e construíram a era moderna, esses trabalhadores que derramaram seu suor nos horizontes de nossas cidades, esses guerreiros que derramaram seu sangue nos campos de batalha e deram tudo o que tinham por nossos direitos e por nossa liberdade. Agora é a nossa vez de assumir a justa causa da liberdade americana e é a nossa vez de colocar o destino da América em nossas próprias mãos e começar os dias mais emocionantes da história do nosso país. Esta será a nossa maior herança. Com a ajuda de Deus, nos próximos 4 anos, vamos levar esta nação ainda mais alto e vamos forjar a civilização mais livre, mais avançada, mais dinâmica e mais dominante que já existiu na face da terra. Vamos criar a mais alta qualidade de vida, construir as comunidades mais seguras, ricas, saudáveis e vibrantes em qualquer lugar do mundo. Nós vamos conquistar as vastas fronteiras da ciência e vamos liderar a humanidade no espaço e plantar a bandeira americana no planeta Marte e até mesmo muito além. E através de tudo isso nós vamos redescobrir o poder imparável do espírito americano e nós vamos renovar a promessa ilimitada do sonho americano. Todos os dias nós vamos nos levantar e vamos lutar, lutar, lutar pelo país em que nossos cidadãos acreditam e pelo país que nosso povo merece. Meus compatriotas americanos, preparem-se para um futuro incrível, porque a era de ouro da América apenas começou. Será como nada que já foi visto antes. Ninguém percebeu ou não disseram que estava na mesma altura que ainda assim não teria sido ótimo, mas você teria perdido por uma boa margem. Poderia ter estado 1000 pés mais alto, poderia ter estado 200 pés mais baixo, mas estava exatamente na mesma altura e alguém deveria ter conseguido apontar isso. Então, tudo isso vai ser estudado, mas me parece que, de algumas palavras, que gosto de usar, as palavras bom senso. Algumas coisas, realmente, ruins aconteceram, e algumas coisas aconteceram que não deveriam ter acontecido. Então, você tinha um helicóptero indo em uma direção idêntica, você tinha um helicóptero que estava na mesma altura exata que alguém indo essencialmente na direção oposta. Você tinha um avião que estava seguindo uma rota, que é uma rota que todos os outros aviões seguiram. E eu não imagino
Eu sei, ouvi hoje que eles poderiam ter estado seguindo o avião anterior, que estava bem perto, mas não tão perto, o avião anterior. Mas você nem teria conseguido ver isso por causa da direção de onde o helicóptero estava vindo. Então, você teve uma confluência de decisões ruins que foram tomadas. E você tem pessoas que perderam suas vidas de forma violenta. Vamos responder a algumas perguntas. Gostaria de pedir ao nosso novo secretário de Transporte que dissesse algumas palavras. Sean Duffy, um grande cavalheiro, acabou de começar. Isso não é sua culpa. E eu sei que você concorda comigo muito fortemente sobre intelecto e até o bem-estar psicológico do controle de tráfego aéreo. É uma posição tão importante e eu acho que não posso enfatizar mais. Eu o troquei. Quando corri pela primeira vez em 2016, eu mudei isso. Nós tínhamos o padrão mais alto que você poderia ter.